Não imaginava esse caminho. Na verdade, eu ser jornalista hoje é meio que por acaso, porque eu prestei várias coisas antes de prestar jornalismo, até educação física, que não tem nada a ver comigo, né? E o Mackenzie foi meio que por acaso, quando eu entrei. E a minha trajetória com a profissão tem a ver com uma revista que eu gostava muito, que é a revista Caros Amigos, que eu lia bastante, e que me motivou a seguir a profissão. E por sorte acabei trabalhando lá depois, né? Eu costumo dizer que minha carreira seguiu por um caminho de revisteiro, só trabalhei com revistas alternativas ou independentes. Eu prefiro o termo independente. Então passei em Caros Amigos, Revista do Brasil, Retrato do Brasil, que é de um povo que fez jornalismo lá na ditadura, né? Pessoal do movimento, Revista Realidade. Então eu costumo dizer que eu tive duas faculdades muito boas, o Mackenzie e a faculdade com esses jornalistas, que não tinham diploma, mas eram grandes mestres, assim. Sim, a gente sabe que o mercado está numa crise brava, muitas demissões, muitos bons jornalistas fora dos grandes veículos. Tem um rearranjo aí por conta da internet, evidente. As receitas dos jornais estão caindo bastante, publicidade, etc. E eu tenho percebido que a coisa do imediatismo, ele tem sido muito sobreposto em relação à qualidade do que se produz. Eu acho que agências, sejam de comunicação, conteúdo, a gente faz essa diferenciação, conteúdo e comunicação, porque a gente não é uma agência de comunicação, a gente produz conteúdo, não faz comunicação exatamente. Então a gente a gente vê que essa brecha do mercado pode ser ocupada por jornalistas com alguma trajetória, com experiência, que é o nosso caso, né? E isso tem dado muito certo assim nesse primeiro semestre, porque a gente reparou que a resposta do que a gente tem produzido é muito positiva. Justamente por isso, porque a gente apura direitinho, a gente faz várias entrevistas, a gente vai a fundo nas informações, a gente não faz aquela coisa rasa que é uma impressão que a impressão que eu tenho é que hoje se faz muita coisa rasa. É lista de 10 coisas não sei o quê, é lista daquilo e tal, e a gente não segue esse caminho. A gente quer fazer jornalismo de profundidade, que é o que a gente acredita, o que a gente gosta e tal. A gente sabe que isso é caro, é muito caro fazer reportagem hoje, mas ainda há espaço. E eu acho que essa turma que está saindo das redações vai acabar enxergando um pouco isso, seja sozinho, seja em coletivos, seja da maneira que achar que for melhor. Bom, a primeira constatação que dá para se fazer é que o ambiente online ele virou protagonista, que na minha época ele não era protagonista ainda. Os veículos impressos eram os protagonistas, sobretudo, e os radiofônicos também, né? Televisivos, claro. E a internet ela proporcionou uma ampliação de atuação, seja do ponto de vista jornalístico, seja do ponto de vista de comunicação. Redes sociais, Facebook, hoje você tem um sujeito que é especialista em mídia social. Eu até hoje não entendo muito bem o que é um especialista em mídia social. Porque o cara ele pode fazer um post de marketing, colocar esse post de marketing e falar que está fazendo jornalismo. Tem uma linha meio tênue aí entre essas coisas, né? Agora, o que eu acho que é mais interessante de quando eu me formei para agora, pensando jornalisticamente, é que você tem muito mais liberdade para trabalhar. Eu posso hoje, como eu tenho e com outros companheiros, a gente tem um blog e a gente pode escrever sobre o que a gente quiser, sem interferência editorial, sem rabo preso, sem medo de anunciante, coisa que quando você está num veículo tradicional, eventualmente você não pode fazer. Então acho que para o jornalista que tem um pouco de noção, que quer empreender, como você falou, a internet é o melhor espaço hoje em dia, inclusive porque é mais barata. Você não precisa de grandes investimentos para você fazer bom jornalismo na internet hoje. Essa é a realidade. Uma boa pergunta. Bom, o Mackenzie, primeiro eu gostaria até de aproveitar para agradecer, porque foi a única faculdade que me abriu as portas para poder fazer o ensino superior, com bolsa de estudo e etc., coisa que provavelmente eu não teria possibilidade em outro lugar.
Eu costumo dizer que a faculdade de jornalismo, ela me formou muito mais do ponto de vista das amizades do que me preparando para o mercado. Eh, Alguns professores pontuais, você no caso, a Jung, foram muito importantes nessa trajetória, de achar um rumo, de guiar nesse rumo e tal. E eu acho que tem o fato também de como a gente foi primeira turma, a gente teve que ser meio cobaia em vários sentidos. Teve o lado ruim disso, mas também teve o lado bom, que a gente teve que se virar de várias maneiras para as coisas acontecerem, né? Agora, para mim, o Mackenzie foi fundamental. Formação, me trouxe elementos que eu não conhecia de comunicação e etc. Mas fazendo essas ressalvas, imagino que hoje o curso é muito melhor do que era na minha época, tem muito mais estrutura do que tinha na minha época. Mas foi um curso fantástico, não tenho do que reclamar. Eu acho que a formação é necessária, mas eu acho que o diploma é desnecessário. Eu acho que o diploma, de alguma maneira, ele cria uma reserva de mercado. E desse ponto de vista eu sou contra. Justamente pegando a minha trajetória com quem eu trabalhei, eu reparei que assim, Sérgio de Souza trabalhou na Realidade, Raimundo Pereira criou o jornal Movimento e outras figuras, grandes jornalistas, respeitadíssimos e não tiveram diploma. A formação deles foi na rua, né, na sola de sapato, criando e etc. Mas eu sou a favor da faculdade de jornalismo. Eu imagino que o ideal hoje seria um curso de comunicação mais amplo e você apostar em pós-graduações mais específicas para setores da imprensa, assim, para o trabalho com a imprensa. Mas sou contra o diploma. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Como é que você avalia o jornalismo praticado no Brasil hoje? Ruim. Ruim, sobretudo praticado pela imprensa tradicional, pela imprensa mainstream, né? Não que não exista exceção, claro que existe exceção, não vou ser idiota aqui de generalizar, falar que tudo que é feito é ruim. Mas existe uma espécie de pastelaria, né? Uma coisa assim, vamos fazer, vamos publicar, vamos colocar, vai saindo as notícias e um sujeito atento, um leitor atento, pegar um jornal do dia, ele vai ver uma série de erros. Informações não apuradas, fontes estranhíssimas. Bom, você pega o caso desta semana da revista Veja com a briga com o Romário, que publicou um documento falso. A resposta da Veja, ela evidencia um pouco tudo que eu abomino no jornalismo, que ela fala assim, a gente não queria errar, mas a gente também confiou na fonte. Pô, mas você confiou na fonte que te passou esse documento e não ouviu o principal interessado, que é o Romário? Então, não sei, me parece Aí me parece má fé, não me parece que é perdoável desse ponto de vista, né? Agora sim, também existem vários projetos surgindo que não têm necessariamente uma repercussão de massa, que são grandes projetos de jornalismo, tanto no Brasil como fora daqui, que faz jornalismo sério. E a minha expectativa é trabalhar em prol da divulgação desse jornalismo sério. Então, eu posso citar alguns exemplos. A própria Agência Pública de Jornalismo Investigativo é um caso que eu acho bem emblemático no Brasil. É um troço recente que faz jornalismo sério. E tem público querendo jornalismo sério. Eu acho que também tem que ter uma certa clareza na hora de se fazer jornalismo, de não partidarizar demais as coisas. Porque no momento que a gente está no Brasil hoje, o clima de fla-flu é muito, muito raivoso. E o jornalismo, ele quando entra nessa disputa, ele só tem a perder. E eu tenho a impressão que os jornais estão fazendo essa disputa. Veladamente ou não, estão fazendo essa disputa e deixando o jornalismo meio de lado. Isso eu acho ruim, isso para mim não é jornalismo. Olha, vou falar do ponto de vista mais geral, tá? Porque eu acho que é muita coisa para uma resposta só. Mas algo que eu senti falta e que eu acho que seria importante você dar ao aluno é uma leitura de conjuntura.
Mostrar para o aluno que existem jornais que têm tendências, que têm interesses e que esses interesses são legítimos, desde que esses interesses sejam transparentes. Como acontece na França, por exemplo, onde os jornais têm transparência para falar sou de direita, sou de esquerda, defendo isso, defendo aquilo. Acho que no Brasil, tirando o Estadão, que é bem característico desse ponto de vista, os outros jornais tentam ter uma falsa imparcialidade que eu acho que não é legal. Acho que o estudante, quando entra, se ele não tem uma formação, ele precisa ter essa noção, ele precisa aprender a ter essa noção, ele precisa aprender a ler jornal, aprender a análise de conjuntura, que eu costumo falar, né? Quais são as tendências políticas, econômicas, como é que as coisas vão se arranjando. Porque o sujeito tendo isso, ele tem uma condição de, na hora de sair para a rua para fazer reportagem, fazer matéria, de uma notinha a uma grande reportagem, ele vai ter mais noção de fazer as coisas e não vai escrever bobagem. Porque escrever bobagem é o que mais se tem por aí fazendo hoje em dia, né?